Bem-vindo ao Caminho de Emaús. Neste programa falamos sobre crescimento humano e espiritual. Não perca! Acompanhe também a meditação das leituras deste quarto domingo da Quaresma com o Padre José Carlos Nunes. Para já, seguimos com música dos Quírios e o tema Frágil. E amanhã a chuva levará o sangue que a luta deixou derramar a bela dor do aço tão cruel. Jamais a nossa voz vai calar. Um ato assim pode acabar com uma vida e nada mais, porque nem mesmo a violência destrói ideais. Há gente que não sente que o mundo assim ficará frágil demais. Choro eu e vocês, e o mundo também, e o mundo também. Choro eu e vocês, que fragilidade, que fragilidade. E amanhã a chuva levará o sangue que a luta deixou derramar na bela dor do aço tão cruel. Jamais a nossa voz vai calar. Um ato assim pode acabar com uma vida e nada mais, porque nem mesmo a violência destrói ideais. Há gente que não sente que o mundo assim ficará frágil demais. Choro eu e vocês, e o mundo também, e o mundo também. Choro eu e vocês, que fragilidade, que fragilidade. Possa o jejum corporal a que nos chama a Quaresma fortalecer o nosso espírito para o combate contra o pecado. Não nos cansemos de pedir perdão no sacramento da penitência e da reconciliação, sabendo que Deus nunca se cansa de perdoar. Maria Ángeles de los Rios Mora fundou a Nova Humanitas, associação que promove a formação pessoal e o crescimento humano e espiritual. Qual a ligação entre teologia e psicologia? Qual a importância de crescer como pessoa para a relação com Deus e vice-versa? São algumas das perguntas a que procuramos dar resposta nesta conversa. A Nova Humanitas, para que serve? O que é e para que serve? Nova Humanitas é uma associação sem fins lucrativos que se dedica a fazer ações de formação, não são propriamente cursos, chamamos sessões de trabalho, para que a pessoa se autodescubra a si mesma e se conheça. O problema fundamental do ser humano é que conquistou o mundo exterior, conheceu muitas coisas, teve muitos anos de estudos, conhece muito do exterior e frequentemente não conhece nada do seu interior. A nível físico, mesmo que eu não seja médico nem enfermeiro,
eu coñezo pelo menos os órganos fundamentais do meu corpo, onde está o corazón, onde están os pulmóns, onde está o estómago, etc, etc. E cando me doi aquí nun determinado lugar, eu digo, doime o estómago. Mas, cando na vida estou feliz ou triste, estou satisfeito ou insatisfeito, a veces non sei por que isto me acontece. E iso ten tamén unha explicación psicolóxica. Entón, nos non facemos unha psicoloxía abstracta, teórica. Facemos unha psicopedagogía do crecimento da persoa. Ajudamos aos seres humanos a autodescubrirse a sí propios, os seus valores, as súas riquezas, os seus limites, as súas capacidades, para que se possa sentir ben na vida. As pessoas que nos vão ouvir nesta entrevista percebem que tem um sotaque, fala portunhol. Sí, claro. Quem é a Maria dos Anjos? Eu sou María de Los Ángeles, española, de Toledo, e estive moitos anos de profesora en París. Estive moitos anos de profesora en España. Depois estive 11 anos de profesora en París. E foi en París que eu coñecí Portugal. Nunca tiña vindo a Portugal. Foi en París que coñecí Portugal, porque ali me ocupaba en unha parroquia, non só era profesora, me ocupaba en unha parroquia de ajudar aos emigrantes españois e aos seus fillos. E o párroco, que depois foi bispo, me pediu se eu non podía ajudar tamén aos portugueses. E eu disse, está ben, eu non coñezo a lingua portuguesa, mas eu aprendo se é preciso ajudar as persoas. E foi así que eu entrei en contacto con Portugal. A Maria dos Anjos fundou a Nova Humanitas. Sim. E dá formações onde? Eu fundei Nova Humanitas porque eu fiz unha licenciatura e un maestrado en Teoloxía Bíblica e Sistemática porque quería falar de Deus ao homem de hoxe. Mas eu de conta que eu non coñecía o ser humano e me disse a mí propia, vas ter que facer outra licenciatura en psicología. E en ese momento encontrei un organismo de formación de adultos en França, fundado por un sacerdote, no cual me formei e estive moitos anos dando formación, primeiro en España, tamén en França, depois, como comecei a vir a Portugal, comecei a facer este tipo de formações aquí tamén. E estas formações existem onde? Em Portugal, mas não é só em Portugal? Non, existen en España, existen en Portugal e en este momento tamén existen en Cabo Verde, onde eu vou periódicamente tamén a dar cursos destos lá en Cabo Verde. As formações são para quem? Para toda a gente? As formações son para cualquier tipo de persoa adulta que quera coñecerse e crecer como ser humano, como persoa. E cando digo persoa adulta, a partir dos 19, 20 anos já poden moito ben as rapaces ou raparigas que teñan interese en coñecerse a sí propios, mas son particularmente para aquelas persoas cuxa misión ou profesión requer unha relación de cualidade con nosotros, pais, educadores, profesores, enfermeras, médicos, etc., asistentes sociais, todos aqueles que ten relación con as outras persoas, porque se eu sou apenas escrituraria e traballo con os meus papéis e non teño moito contacto con os outros, posso non facer mal a ninguén. Mas se sou profesor ou enfermeiro ou médico ou pai e non estou suficientemente equilibrado e non funciono como ser humano de modo asustado, posso facer moito mal aos meus fillos, aos meus alumnos, aos doentes, etc. Nova Humanitas tem também sessões de vida espiritual. Qual é a relação entre a espiritualidade e a formação humana? A ver, tamén temos sessões de vida espiritual, porque eu non posso crecer humanamente sin que llegue unha altura en que eu consiga descubrir e necesitar unha dimensión trascendente, unha dimensión espiritual. Mas tamén é falso pensar que se pode crecer espiritualmente e non se crecerse humanamente. Eu crezo humano espiritualmente ou non crezo de maneira niñuma. Non posso crecer só espiritualmente sin que eso se incida na miña vida real. Non posso crecer humanamente sin que eso chegue a unha necesidade de encontrar unha dimensión trascendente, un contacto con Deus, diríamos nós en cristão. E que relação tem este crescimento humano no caminho espiritual cristão de cada pessoa, de encontro com Deus? Eu creo que ten un fundamento básico, indispensável, fundamental. Isto é, moitas das incoherencias que ás veces nos son acusadas aos cristãos e desgraçadamente con razón é porque frecuentemente os non crentes dicen mas os que van a misa son os piores porque van a misa e rezan e non sei cuantos, mas depois son insustos ou mentirosos ou hipócritas ou etc. E ás veces desgraçadamente é verdade. Isto indica o quê? Que entón se deu na persoa unha especie de verniz cristão,
numa base humana que non está sólida, e aquilo todo cae pola base, como se dou un barniz moito bonito nun móvel que está vello. Entón, para mí, se queremos construir realmente auténticos cristãos de fondo, é preciso comenzar as dúas formações ao mesmo tempo, a formación espiritual e a formación humana. Non se pode crecer en numa das dúas dimensões exclusivamente. E isto é fundamental. Eu digo que é imposible que a persoa llegue a ser un auténtico cristão se ao mesmo tempo non creceu humanamente. Cando Xesús en Xoán 10:10 afirma que el veño para que teñamos vida e vida en abundancia, moitas veces se interpreta que é exclusivamente unha vida espiritual. Non, é unha vida en todos os sentidos, a nivel humano, a nivel relacional, a nivel dos pais con os fillos e dos esposos entre eles. Por que tantas dificultades de relación? Por que há tantos divorcios? Ás veces mesmo entre cristãos, precisamente porque a base humana non está sólida e dúas fragilidades xuntas constituyen apenas unha fragilidade maior, e aquelo durante uns meses e uns pequenos anos dura e depois já non consigue durar porque non é posible, non há base. Dando estas formações há mais de 30 anos, 40? Sim. Com pessoas de várias origens sociais, de vários países, há um denominador comum? Qual é a sua perspectiva perante os homens e as mulheres de hoje, os desafios que enfrentam, as suas dificuldades? A humanidade, no fundo, que temos, não é? Pois, a humanidade que temos ten os problemas actuais de que acabamos de falar e outros, precisamente porque o ser humano conquistou o mundo exterior, mas estagnou no coñecimento e na conquista do seu propio mundo. Creceu a ciencia, creceu a técnica, creceron os inventos e as máquinas, mas frecuentemente non creceu o ser humano. Se colocásemos en un prato da balanza todo o tempo, todo o esforzo, todo o dinheiro que as persoas colocaron en coñecer en cousas, linguas, matemáticas, física, informática, o que for, e en outro prato da balanza o tempo, dinheiro e esforzo que colocaron para coñecerse, o desnível é enorme. E este é un grande desnível que constatamos na nosa sociedade. O ser humano está volcado para o exterior, está tentando buscar a súa felicidade no ter e non no ser. E ser ou non ser. Eis a questão, e non sou eu que dis. Entón, é precisamente este desnível e esta dificultade que temos no noso mundo actual. Moitas persoas, moitos seres humanos están volcados para o exterior en vez de para o seu interior, e precisamente por eso há unha enorme infelicidade e un certo malestar. A ver, moita xente, eu digo moitas veces, saben por que há tanta xente infeliz en este mundo? Porque está toda a xente buscando a felicidade, como se a felicidade fose un obxecto dun hipermercado que se pode agarrar e comprar. E a felicidade é un pouco como a boa saúde, para entenderen. Eu non teño boa saúde cando quero. Eu teño boa saúde cando todos e cada un dos órganos do meu corpo desempeñan a función para a cual están feitos. E cando un deles, por pequeno que sexa o dedo pequeno do pé, ese día doi, já non estou en boa saúde. Igual pasa por dentro. Eu só me encontro feliz e autorrealizado por dentro cando coñezo e desenvolvo todas as miñas riquezas. E a felicidade é eso, un fruto, é unha consecuencia, senón nunca se vai conseguir. E parece-lhe que hoje em dia, na correria em que muitos de nós vivemos, este tempo de paragem para olhar para si próprio está a desaparecer, ou é o homem também que tem medo de olhar para si próprio e vai se ocupando de outras coisas? Eu penso que son as dúas coisas. É certo que estamos metidos en unha correría porque estamos buscando e realizando aquilo que é urgente, e ás veces deixamos de parte aquilo que é importante. E volto a repetir o que acabo de dizer, o importante está sempre dentro. E ás veces as persoas están só ocupadas do exterior, e cando teñen un poquinho de tempo, como nunca se habituaron a un contacto con o máis esencial de si propias, pois utilizan ese tempo pois para ver o televisor, para traballar con o computador ou para estar con o telemóvel nas mãos. E o problema é que van ficando ocos, vacíos por dentro, e isto produce unha enorme insatisfacción e unha enorme infelicidade, porque non podemos buscar fora o que só encontraremos dentro, que é a paz, que é a alegría, que é o bem-estar, que é o gozo comigo e con os outros. Continuamos aqui no Caminho de Emaús com música do Sal da Terra e o tema Caminhos para a Vida.
A seguir, acompanhe a meditação das leituras deste quarto domingo da Quaresma com o Padre José Carlos Nunes. Cada chegada uma partida, mas importa que em cada acontecer haja sempre um caminho para a vida. Há nos olhos do outro uma promessa, cada homem é uma mão estendida. É preciso que nada nos impeça de aí ver um caminho para a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida, és Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida, és Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Há um olhar sereno de quem ama, há a fé das intrigas decididas, há em toda final uma só esperança de trilhar o caminho para a vida. Somos jovens do hoje e do amanhã, testemunhas no mundo em mudança. Levamos Jesus no coração e nas mãos a bandeira da esperança. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida, és Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida, és Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida, és Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Durante esta Quaresma, exercitemo-nos na prática da esmola, dando com alegria. Deus, que dá a semente ao semeador e o pão em alimento, provê a cada um de nós os recursos necessários para nos nutrirmos e ainda para sermos generosos na prática do bem para com os outros. Revista Família Cristã. Todos os meses saiba como vai o mundo. Leia sobre educação, sociedade e igreja. Os temas mais atuais, sempre numa perspectiva cristã. Dicas para proteger o ambiente, para viver melhor e para crescer em família e na fé. Visite-nos em www.familiacrista.pt. Família Cristã, a revista para toda a família. Meditar a palavra com o Padre José Carlos Nunes. Estamos no centro do caminho quaresmal e a liturgia chama a este domingo Domingo da Alegria, do latim laetare, porque a experiência da misericórdia de Deus nos alegra e nos reforça neste caminho para a Páscoa. No Evangelho deste quarto domingo da Quaresma, escutamos a belíssima e conhecida parábola do Filho Pródigo, ou do Pai Misericordioso, que começa assim: um homem tinha 2 filhos. Na Bíblia, as histórias entre irmãos não são nada fáceis. Recordemo-nos de Abel e Caim, de Ismael e Isaque, de Jacó e Esaú, de José e os seus irmãos. Histórias com dramas, violências, mentiras
e o sofrimento dos pais. Nesta parábola deste domingo, o filho mais novo pede ao pai a sua herança para se ir encontrar consigo mesmo. O pai não se opõe, deixa-o ir, ainda que com o coração nas mãos. Mas falo porque ama a liberdade dos filhos e aceita-os assim. Este jovem começa a sua viagem de liberdade, mas as suas escolhas revelam-se um fracasso. Esbanjou quanto possuía numa vida dissoluta, lemos no Evangelho. Partiu com uma ilusão de felicidade e acabou a viver no meio dos porcos e a nem poder comer as alfarrobas que eles comiam. O príncipe rebelde acaba como um empregado. E é aí que cai em si mesmo. A fome, a dignidade perdida, a recordação do pai, fazem-no repensar a vida. Já com os olhos de adulto, agora reconhece o pai antes de mais como um senhor, que é justo e respeita aos seus empregados. E decide voltar para casa, já não como filho, mas como um dos servos. Não procura um pai, mas um bom patrão. Não regressa por sentimentos de culpa, mas por causa da fome. Não regressa por amor, mas porque estava a morrer. Deus não se importa por qual razão nos pomos a caminho. Para Ele, basta o nosso primeiro passo. O pai, que todos os dias deveria sondar o horizonte, vê o filho ainda longe e corre-lhe ao encontro. Notemos que o filho caminha enquanto o pai põe-se a correr. E enquanto o rapaz procura desculpar-se, o pai não repreende, mas abraça-o, mostrando assim a sua pressa em transformar a ausência do filho em momento de ternura. Pois para ele, perder um filho é perder tudo. É como se a parábola nos quisesse dizer que Deus não desperdiça nenhum dos seus filhos. E o pai manda dar-lhe o melhor, uma nova túnica, o anel no dedo, as sandálias, um vitelo gordo para fazer festa. Entra em cena o filho mais velho, que vinha para casa depois de um dia de trabalho, e ouve música e ambiente de festa, mas não se alegra. Era bom trabalhador, obediente, mas infeliz, e não tinha festa no seu coração. Era infeliz porque não amava o que fazia e não fazia o que amava. Por isso, não só não quer entrar em casa, como recrimina o pai. E o pai, que deseja ter filhos e não servos, irmãos e não rivais, pede-lhe com carinho que entre. Será que o fez? O final está em aberto, porque será cada um de nós a ter que dar a resposta. Notemos que ambos os filhos têm uma mentalidade de servos e o que lhes interessa é que o pai lhes dê de comer. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância? Disse o filho mais novo. Nunca me deste um cabrito para fazer festa? Disse o filho mais velho. Mas para o pai, a comida não é o mais importante. Para o pai, os filhos são o mais importante. Na verdade, nenhum destes dois filhos é modelo do verdadeiro filho, mas o pai é modelo do verdadeiro pai. O modelo do verdadeiro filho encontramos-lo em Cristo. E só Ele nos poderá ajudar a tornarmos-nos verdadeiros filhos. Obedientes, alegres, sabedores do perdão de Deus e acolhendo a sua misericórdia. Bom domingo nos dê Deus. Braços, sorrisos e cor, sinais e traços do mesmo louvor, olhares, abraços, vozes vivas, ardor, longe de embaraços, ternuras, amor. Queremos deixar sair o que em nós é vida e sonhar uma vontade feroz. O Pai quis levar o nosso rio a uma foz de vida a jorrar, onde não estaremos sós. Assim o mesmo Pai, a mesma família, trazemos cá dentro no
peito a vibrar. E se esquecermos esta maravilha, teu amor nos faça lembrar. O mesmo Pai, a mesma família, trazemos cá dentro no peito a vibrar. E se esquecermos esta maravilha, teu amor nos faça lembrar. Com o Padre João Paulo Vaz e o tema O Mesmo Pai, a Mesma Família, com este desejo de fraternidade em todo o mundo, despedimos-nos por hoje. Já sabe, pode ouvir-nos de novo nas plataformas do podcast. Basta procurar por Caminho de Emaús. Voltamos a encontrar-nos aqui daqui a 8 dias. Até lá, tenha uma ótima semana. Sermos divinos, ir sempre mais além, cantar esses hinos que a vida contém. Vontade do Pai, o Filho mostrou, verdade que vai sim confirmar o que sou. A todos amai, o bom Jesus ensinou, para a vida levai a igreja que Ele criou. Agora o mesmo Pai, a mesma família, trazemos cá dentro no peito a vibrar. E se esquecermos esta maravilha, teu amor nos faça lembrar. Do mesmo Pai, a mesma família, trazemos cá dentro no peito a vibrar. E se esquecermos esta maravilha, teu amor nos faça lembrar. Pai, a mesma família, trazemos cá dentro no peito a vibrar. E se esquecermos esta maravilha, teu amor nos faça lembrar. Do mesmo Pai, a mesma família, trazemos cá dentro